Carlos o Bom era um líder admirado, um conde cuja bondade transcendeu fronteiras. No entanto, seu destino foi cruelmente selado por aqueles que deveriam ter-lhe lealdade. Numa trama sombria, ele foi emboscado e assassinado por um grupo de cavaleiros, manchando para sempre a história de Flandres. O nome de Guy de Steinborg surgiu entre os acusados, um cavaleiro de reputação duvidosa, cujas ações o levaram a ser o principal suspeito desse crime hediondo. A traição, muitas vezes, vem de onde menos se espera. Em uma era onde a justiça era tão implacável quanto as espadas que a serviam, a acusação contra Guy não ficou sem resposta. Hermann, o Ferro, um cavaleiro cujo nome inspirava temor e respeito, desafiou Guy a um julgamento por combate, a forma mais brutal e direta de se provar a verdade. Este duelo não era apenas uma questão de honra, mas um sinal claro de que a justiça, por mais cruel que fosse, deveria ser servida com o fio da lâmina. A tensão aumentava e as apostas não poderiam ser mais altas. A atmosfera antes do combate era carregada de expectativa. Para Guy, o confronto representava sua única chance de escapar da forca, mas para Hermann era uma questão de honra e dever. Ambos sabiam que apenas um sairia vivo daquela arena, e o destino de Guy parecia cada vez mais sombrio. Os cavaleiros se preparavam para um embate sangrento, onde cada golpe poderia ser o último. Era impossível não se questionar. O julgamento por combate traria justiça ou apenas mais sangue derramado? O duelo judicial, uma prática comum na Idade Média, era o palco onde se decidia não apenas a culpa ou inocência, mas a própria sobrevivência. Hermann, o Ferro, e Guy de Steinborg se enfrentaram numa batalha que ressoaria por séculos. O campo de batalha, úmido e envolto em névoa, tornou-se o cenário de uma luta de vida ou morte, onde cada golpe de espada era uma tentativa desesperada de se agarrar à vida. O peso da armadura não era nada comparado ao fardo que cada um carregava em seu coração. À medida que as espadas colidiam, faiscando em meio à violência, a brutalidade da justiça medieval se revelava. Hermann, movido por um senso de dever quase divino, lutava com uma força que parecia inabalável, enquanto Guy, com a sombra da morte pairando sobre ele, golpeava com uma ferocidade alimentada pelo desespero. A batalha se estendia, implacável, com o destino de ambos sendo decidido em cada instante. Aqueles que assistiam sabiam que não era apenas uma questão de força física, mas também de resistência espiritual. O clímax do duelo chegou como um trovão, com Hermann desferindo o golpe final, um corte profundo que selou o destino de Guy. A luta havia sido intensa, mas o resultado era claro. Hermann saiu vitorioso, provando que naquele mundo a justiça podia ser tão mortal quanto uma espada afiada. No entanto, a vitória de Hermann não apagava o sangue que fora derramado, nem as perguntas que ficavam no ar. Teria sido essa realmente a vontade divina, ou apenas o destino cruel de uma era marcada pela violência? A justiça medieval era uma força implacável, moldada por uma época onde a fé e o medo andavam de mãos dadas. Em um mundo onde as palavras nem sempre tinham o poder de convencer, o julgamento por combate se erguia como a última palavra, uma sentença dada pelo aço e pelo sangue. O duelo entre Hermann e Guy foi um exemplo claro de como a justiça era vista como um reflexo da vontade divina. Se alguém fosse culpado, Deus certamente o abandonaria no campo de batalha. Mas essa crença, por mais fervorosa que fosse, não fazia nada para mitigar a brutalidade daqueles tempos. Os cavaleiros, envolvidos em suas armaduras e códigos de honra, eram tanto juízes quanto carrascos. A justiça, para eles, não se limitava a tribunais e palavras, mas sim ao poder da espada. Hermann, ao vencer Guy, não apenas selou o destino de seu oponente, mas também reafirmou o sistema de crenças que sustentava a sociedade medieval. No entanto, essa justiça, baseada em rituais arcaicos e violentos, muitas vezes ignorava a verdade, substituindo-a por força bruta e sorte no combate. Era uma era onde a justiça era tão cega quanto os olhos que a observavam. Por trás de cada duelo, havia uma luta interna entre o que era justo e o que era necessário. A justiça medieval, com toda a sua pompa e ritual, frequentemente deixava para trás um rastro de perguntas não respondidas e vidas destruídas. No final das contas, o combate entre Hermann e Guy foi apenas mais uma página nesse livro de ferro e sangue. Mas, em meio ao caos, a sociedade continuava a marchar, acreditando que a justiça havia sido feita, mesmo que a verdade pudesse ter sido a primeira vítima naquele campo de batalha. Por fim, ao olharmos para trás, vemos que a justiça medieval, embora brutal e implacável,
foi um reflexo de seu tempo, onde a honra e a sobrevivência caminhavam lado a lado. O duelo de Flandres não foi apenas uma batalha entre dois homens, mas um espelho das crenças de uma sociedade inteira. Se você se interessa por histórias como essa e quer continuar aprendendo sobre os tempos medievais e outras eras fascinantes, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perderá nenhum detalhe das próximas histórias que vamos compartilhar.